Mas antes do Senhor trazer esses animais, se a gente for observar aqui no comecinho, a palavra diz que o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. E eu fiquei pensando, por que será que o Senhor já não criou logo a Eva? Por que será que o Senhor, assim que percebeu que não era bom que o homem estivesse só, por que Ele não trouxe logo, fez Adão dormir, fez todo o processo? A palavra nos mostra, no capítulo 18 ainda, dizendo, o Senhor iria criar uma auxiliadora que o ajudasse e o completasse. E coincidentemente, logo após o Senhor dizer isso, Ele começa a trazer os animais da terra. Traz gato, traz todos os bichos selvagens, domésticos, passarinho, e Adão vai lá dando nome. E logo em seguida, o Senhor, a palavra diz que o homem continuava sem alguém que o ajudasse. Por que será que o Senhor... Por que será que o Senhor não teve... Logo em seguida, quando Ele percebeu, Ele já não criou a mulher? A palavra nos mostra que Ele fez uma auxiliadora que o completasse. Nada do que o Senhor tinha criado iria completar o homem como a mulher. Ele fez em excelência a mulher para completar o que faltava no homem. A palavra do Senhor nos diz que Ele criou uma auxiliadora. Ela estaria lado a lado com Adão, dando o suporte que nenhum animal na terra conseguia dar. Sabe quando a gente diz que o cachorro é o melhor amigo do homem? É a mulher. Porque foi ela quem Deus criou para ser a sua auxiliadora. Senão, quando Deus tivesse levado os animais, quando chegasse o cachorro, já deu, pronto, algo que completou. Completou o homem agora. Mas a palavra do Senhor não nos mostra dessa forma. Depois que Adão deu nome a todos, ainda faltava algo para Adão. E eu quero lembrar você, mulher, o Senhor também Ele te formou com excelência. Da mesma forma que Ele formou o homem com excelência, Ele também formou a mulher com excelência. Foi planejado e criado pelas mãos do nosso Senhor. Então a gente já começa a ver a perfeição do Senhor em suas criações. E aí, eu já declaro em nome de Jesus que você, mulher, é uma companhia adequada para o seu esposo, seus futuros esposos. Você, homem, é a companhia adequada para a sua esposa e suas futuras esposas, em nome de Jesus. Esse foi o plano inicial do Senhor e Ele permanece o mesmo. Amém? Então, não só na criação, mas em outras passagens a gente consegue observar o Senhor também dando uma importância muito grande às famílias. A criação nos mostra o plano do Senhor inicial, mas durante toda a Bíblia a gente consegue observar algumas passagens que nos mostram o valor da família para o Senhor. E uma dessas passagens, lá em Gênesis 7, versículo 1, uma passagem também já bem conhecida, é quando o dilúvio vai acontecer e o Senhor dá uma ordem a Noé para ele entrar na arca. E o Senhor, Ele diz, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua família. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Quem é que era justo? Noé. Mas quem o Senhor ordenou entrar na arca? Noé e toda a tua família. Lembra que eu acabei de dizer que o projeto do Senhor para a família permanece o mesmo? Permanecia o mesmo também na vida de Noé. É Antigo Testamento. Então vamos ver lá em Atos 16, 31. Uma passagem também já bem conhecida, que também vai nos mostrar a importância da família para o Senhor. Onde o Senhor Ele mostra o cuidado, mostra o amor com as famílias. Atos 16 vai mostrar um episódio de Paulo e Silas, onde eles são presos. E o mover do Espírito Santo vai sobre aquele lugar, quebra as correntes, derruba tudo e eles podem ser libertos.
Em um momento desesperado daquele carcereiro, ele até cogita em se matar, porque ele sabia que iria sobrar para ele, aquele momento tão aterrorizante. Mas aí eles chegam com uma mensagem de salvação, o Paulo e Silas. E eles dizem: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Você e os da sua casa. Esse carcereiro nem conhecia Jesus ainda. Só de ouvir falar, talvez. Mas o que era que o Senhor ele estava oferecendo? Nos 2 episódios. Tanto de Noé, quanto no do carcereiro. O Senhor ele estava oferecendo salvação. Não só para Noé, não só para o carcereiro. Mas o Senhor ele tinha interesse e o desejo de salvar ele e os da sua casa. E na nossa vida não mudou. O desejo do Senhor, ele permanece o mesmo. Porque a família é o ministério de Jesus Cristo. A família é o ministério do Senhor. Então, o Senhor, ele não desiste das famílias. E hoje a gente está aqui para lembrar, eu sei que vocês já sabem, mas eu estou aqui hoje para lembrar você que a família não é uma instituição falida, feito o mundo tem nos dito. A gente olha para um lado, olha para o outro, vê tantas famílias sendo acabadas e destruídas, e a gente em algum momento começa até a cogitar em dizer: rapaz, está difícil manter uma família nesse tempo de hoje. Mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. A família foi um projeto do Senhor Deus, e Ele continua zelando pela família. Então, eu quero lembrar você que o Senhor, Ele não desiste. Você pode até cogitar em desistir, mas o Senhor não. A salvação é individual, Darlete. Cada um procure a sua. Amém. É real. Mas o plano e o projeto do Senhor, aqui na terra, permanece familiar. O plano do Senhor para a tua vida permanece familiar. O projeto do Senhor para a tua casa é o mesmo. A tua família é um projeto divino do Senhor. E eu queria que você se alegrasse com isso. Eu sei que chega em alguns momentos que talvez você pense até: a gente está na mesma já há tantos anos. Essa família não sai do lugar. Nada melhora. Nada muda. Permanecem os mesmos. Mas eu declaro em nome de Jesus que o nosso Deus, Ele também é um Deus de restauração. Um Deus que refaz, um Deus que muda, um Deus que traz salvação, não só para a minha vida, mas para mim, para a minha casa. Então eu louvo ao Senhor por me permitir viver esse projeto divino. Porque é um privilégio, irmãos. É um privilégio do céu poder fazer parte de uma família. É um privilégio vindo direto de Deus. A gente vê o cuidado do Senhor na criação. Ele fez tudo com excelência e perfeito. Ele criou a família com excelência e perfeita. Infelizmente, o pecado está tentando destruir isso. Mas eu declaro em nome de Jesus que a tua família não será abalada. Eu declaro em nome de Jesus que a tua futura família não será abalada. Jovens, casem. É uma bênção. Não é não, Mara? É uma bênção. O mundo tem tentado parar a nossa geração. Eu digo a nossa porque a gente ainda também é jovem. Tem tentado nos dizer que não é para casar, não é o tempo, não é a hora. Tanto não. Mas eu digo com propriedade. É uma bênção. Não é fácil. Mas é prazeroso viver. Fazer parte do projeto divino do Senhor. Então eu declaro em nome de Jesus que todos os jovens dessa igreja não terão medo de casar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, jovens. Ai, jovens. Amém, gente. E durante algumas passagens a gente consegue ver que não só a salvação, ela é estendida por toda a família.
mas algumas bênçãos também o Senhor concede por amor às famílias. Lá em Salmos 128, do 1 ao 6, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que nele anda nos seus caminhos. Aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Até aí, calma, até aí. Obrigada. E lá em Salmos 144, do 12 ao 15, também vamos ver o Senhor falando algo em relação às famílias, a palavra do Senhor. Que na juventude os seus filhos sejam como plantas viçosas, que as vossas filhas sejam como colunas esculpidas para ornar um palácio. Que os seus celeiros estejam cheios das mais variadas provisões, que os nossos rebanhos se multipliquem aos milhares, às dezenas de milhares dos nossos campos. Vocês conseguiram observar uma coisa? Antes da prosperidade financeira, o Senhor falou sobre, a palavra falou sobre os filhos, família. Antes da prosperidade financeira, o Senhor se preocupa com as famílias. Então a gente começa a sentir o valor da família para o Senhor, o cuidado e o amor da família para o Senhor. O Senhor, Ele tem bênção para nossas famílias. Tem salvação para a nossa família. Mas eu preciso entender que a minha família não é só importante para mim. O Senhor não faz coisas na minha família porque eu sou muito importante para Ele, ou porque eu estou pedindo também. Mas o Senhor, Ele se preocupa completamente com a nossa família. Ele ama a nossa família. Porque a família não é um projeto meu e seu. Não foi algo que eu e você criou. Quem criou? O nosso Deus. Então, de quem é esse projeto? Do Senhor. De quem são as famílias? Do Senhor. Não sei se alguém aqui já teve oportunidade de criar algo diferente. Mas quando você cria algo, você não zela, você não cuida. Outras pessoas podem até usar o que você criou. Pode até consumir o que você está fazendo. Mas de quem é o projeto? Quem vai continuar aperfeiçoando e cuidando para que aquele projeto melhore ainda mais? O Criador. Então, na nossa família também é assim. Nós somos privilegiados e glória a Deus por poder fazer parte de uma família. Louvamos ao Senhor por esse privilégio. Amém? Então, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, nos afirma isso. Nos mostra que minha família é dele. Por quê? 11:36. Pois todas as coisas vêm, existem por meio e são para. Todas as coisas são de quem? Do Senhor. A tua família é dele. A tua família existe por meio dele. E a tua família é para ele. Alguém ainda tem dúvida? A nossa família é um projeto divino do Senhor. A nossa família é um projeto divino do Senhor. Amém? Rapaz, vamos se animar aí, gente. A família da gente é um projeto divino. Amém, Maria? Então o Senhor, Ele nos deixou alguns mandamentos e ordenanças para proteger e para que a gente pudesse cuidar do funcionamento da nossa família. A gente hoje eu vou compartilhar com vocês alguns versículos que vocês já sabem, mas eu quero estar lembrando a vocês em nome de Jesus
de alguns mandamentos e ordenanças que são deixados para filhos, para pais, para maridos, para as esposas, para que a gente pudesse zelar e cuidar do projeto de quem? Do projeto de quem, gente? Do Senhor. Amém. Então a gente vai estar lendo agora algumas passagens. Vou pedir para a Calma botar. Efésios 6. A gente vai ler do 1 ao 3. Eu vou começar falando de algumas mensagens, de alguns versículos diretamente para filhos, porque todo mundo aqui é filho. Todo mundo aqui nasceu de alguém. Amém. E diz assim: filhos, eu quero jovens muito animados lendo isso aí, viu? Em nome de Jesus. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e a mãe, tudo irá bem e terá vida longa na terra. Quem aqui quer ter vida longa? Amém. Quem aqui está disposto a obedecer? Amém. Então, o Senhor nos deixou esse mandamento. E mandamento não dá nem para a gente debater ou argumentar nada, porque mandamento é obedecer. Amém? Então eu declaro em nome de Jesus, se você já desobedeceu ao seu pai, se você já foi um pouquinho rebelde, a partir de hoje você vai ter um temor tão grande no seu coração que você vai ter medo de morrer cedo. Amém, jovens? Mas não só para os jovens, mas para todos. Nós precisamos honrar. E a honra, ela vai além de 4 paredes. Além de dentro da nossa casa. A honra nós levamos por onde passamos. E esse é um mandamento do Senhor para nossas vidas. Honrar, honrar e honrar. Amém? Lá em Provérbios 20 e 20 diz assim: quem insulta pai ou mãe, terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Misericórdia. Misericórdia, igreja. Misericórdia. Quem insulta pai ou mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Misericórdia, Senhor. Acampa, Senhor, os soldados na porta da nossa boca, em nome de Jesus. Isso é sério, é a palavra do Senhor que está nos dizendo. Não sou eu que estou deduzindo, não. É o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Ah, mas minha mãe isso, minha mãe aquilo. Cuidado para a tua luz não se apagar, bênção. Ah, mas não. Honre seu pai e sua mãe. Isso é para todo mundo. Como vocês sabem, eu trabalho em hospital e é o lugar onde a gente vê mais absurdos acontecendo. Principalmente com idosos. Gente, o nível de desrespeito, de maltrato, de abandono é cruel. E eu não estou contando uma historinha para vocês chorarem, não. Isso é real. Filhos desonrando o pai de uma maneira tão terrível. Jogam lá e deixam, não vai nem procurar saber se está bem, se está vivo. Idosos que faleceram e passaram 2, 3 dias com a gente. E ninguém não foi nem procurar saber. Isso é real. Isso é falta de quê? De honra. De obediência. Mas nós somos filhos que honram, em nome de Jesus. Ainda que o nosso pai ou nossa mãe em algum momento queira dar um estressezinho na nossa cabeça, mas ainda assim a gente vai olhar para a luz da Bíblia. Vai olhar para o que o Senhor tem nos dito e vamos obedecer ao Senhor. Então, filhos, em nome de Jesus, guardem a língua dentro da boca. Não insultem seus pais, porque senão sua luz é apagada. Misericórdia, gente. Lá em Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam sempre a seus pais.
pois isso agrada ao Senhor. Quem aqui quer agradar o coração do Senhor? Amém. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Amém. Então nós vamos agradar o coração dele fazendo o quê? Obedecendo a nossos pais, honrando a eles. Não sair debaixo da autoridade. Eu lembro de uma ministração do pastor onde ele explicou, e eu achei muito interessante, algo sobre, mas se meu pai manda fazer uma coisa errada, eu vou fazer? Não. Mas você não vai desonrar nem sair debaixo da autoridade dele. Eu lembro de um exemplo que ele deu quando ele falou assim: você diga, meu pai, o Senhor me perdoa em nome de Jesus. Eu não vou poder fazer não, porque o Senhor não me instrui a isso. Mas eu amo o Senhor. Não sei se foi exatamente essas palavras, mas é o que está no meu coração e eu lembro. Porque também nós não podemos esquecer do primeiro mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, se o que meu pai tem me instruído, me pedido, me orientado, não vai bater de frente com o que o Senhor Deus quer para mim, eu vou continuar debaixo da autoridade de submissão. Nosso pai lá em casa, ele não é cristão, mas pense no temor que a gente tinha no coração de quando ele dizia: quero reunir vocês tudinho para conversar. Ele nunca foi de bater na gente, ele foi muito de conversar. E ele dizia: quero reunir vocês tudinho para conversar. A gente já ficava: misericórdia. Fizesse o quê, Darlon? Fizesse o quê, Daniel? Fizesse o quê, Daniel? Daiane, tu fizesse o quê? E ele sempre nos instruía: meus filhos, é assim, assim, assim e assim. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Se vocês fizerem dessa forma, não vai dar certo. E sempre que tínhamos oportunidade, nós honrávamos nosso pai. Todas as vezes que ele nos instruía, nos educava e nos ensinava para o nosso melhor, para o nosso crescimento, nós continuávamos seguindo as instruções do nosso pai. Ah, Darlon, você nem sabe quem é meu pai em casa, não sabe quem é minha mãe, nem quero saber. O que eu digo a você é que a palavra do Senhor pede para a gente honrar, não pede, ele manda. E você, como filho, você pode também se levantar como intercessor dos seus pais. Está vendo que está errado ali? Joelho no chão, conversa com Cristo. Conversa com o Senhor. Nós não podemos fazer nada, mas Ele pode fazer tudo. Nós não podemos mudar nada, mas o Senhor, infinitamente mais do que eu penso, imagino, do que eu sonho, Ele pode, Ele tem poder, Ele vai fazer. Mas a partir do momento que você desejar e começar a ter um coração obediente, um coração temente, porque a obediência aos pais não é uma conversa de carochinha, não. É a palavra do Senhor. E mandamento, como eu falei, a gente não tem a opção de obedecer se quiser. O Senhor nos manda e nós, como filhos tementes a Ele, fazemos o quê? Obedecemos. E se você, jovem, deseja ter filhos obedientes, deseja ter uma família abençoada, comece a praticar isso dentro da sua casa com seus pais. Eu quero ter um casamento bom, mas eu trato muito mal meus pais. Eu quero até casar, mas eu não respeito a autoridade do Senhor constituída sobre a minha vida. Aí fica um pouco difícil. A gente está querendo colher maçã, plantando feijão. E a lei da semeadura, ela é muito real na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, filhos, os mandamentos são inquestionáveis. Obedeçam. Todos os filhos. E se seu pai, meu pai já faleceu, continue honrando a ele. Que as pessoas lembram de quem vocês são filhos. Eu nunca esqueço, pai sempre fala que de vez em quando ele encontra um colega e diz assim: rapaz, encontrei tua filha lá no tal lugar, no tal hospital. E aí eu digo: meu Deus, misericórdia. A gente está sendo visto em todo lugar.
e eu nem sabia que era conhecido meu pai. Entendem? Por onde vocês passarem, vocês levam a imagem do pai de vocês também. O respeito à família. Amém? E a desobediência, ela fere o plano do Senhor. A desobediência, ela fere a família e também a imagem de Cristo. Lembra que o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Então a nossa família, consequentemente, leva a imagem de Cristo. Olha a responsabilidade. Além de eu ter uma boa reputação, além de honrar meus pais, eu preciso levar quem? A imagem de Cristo por onde eu passar. Em todos os lugares, eu preciso levar essa imagem. E se eu não obedeço, automaticamente eu fujo do propósito do Senhor, do plano original, do projeto original do Senhor. E agora eu queria que cada um colocasse em Efésios 5, a gente vai ler o versículo 22 ao versículo 23, que diz assim: Esposa, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposa, devem se sujeitar ao seu marido. Lá em Provérbios 14:1 diz: Mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Lembra do versículo anterior que a gente acabou de ler? Eu preciso estar debaixo da missão do meu marido. Eu preciso estar sujeita à missão do meu marido. E lembra o que Provérbios diz? A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Se eu faço o que o Senhor tem me instruído, eu faço o que automaticamente? Edifico a minha casa. Mas se eu vou de encontro com o que a palavra do Senhor me diz, o que é que acontece? A minha casa, ela é destruída com as minhas próprias mãos. Misericórdia. Mas eu creio em nome de Jesus e eu declaro que essa igreja só tem mulher sábia em nome de Jesus. Nós somos mulheres sábias. E o mundo ele tem tentado mudar essa mentalidade. O mundo ele tem tentado mudar o que o Senhor tem dito ao nosso respeito. O mundo tem tentado nos dizer que a gente é o que a gente quiser e que a gente pode tudo, até acima dos nossos esposos, dos nossos cônjuges, dos homens. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que existe um nível de autoridade e cada um precisa respeitar o seu. Eu preciso entender qual é o meu papel dentro da minha família. Meu esposo precisa entender qual é o papel dele dentro da família. E os filhos, nossos futuros filhos, precisam entender o papel deles dentro da nossa família. A mulher auxiliadora, ela em alguns momentos, ela é o equilíbrio do homem. E é verdade isso. Mas não significa que eu vou passar por cima da missão que o Senhor confiou nas mãos dele. Lembra lá em Gênesis, quando lemos? O homem foi que deu nome aos animais, que organizou tudo, e o Senhor criou para ele uma auxiliadora. Lado a lado. Vai estar aqui ajudando. Dando suporte. Sendo a companheira. Lado a lado. Mas a missão de governar foi de quem? Do homem. Em alguns momentos, algumas mulheres elas precisam assumir essa posição. E é compreensível. Mas se eu e você temos autoridade sobre a nossa vida, nós não podemos nos sujeitar a sair do que o Senhor ele nos instruiu e nos ensinou. E nós seguimos o que a palavra do Senhor nos diz, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós andamos à base da palavra do Senhor. É ela quem nos guia, é ela quem ilumina nossos caminhos e é ela quem nos norteia. Amém? Então, sabemos que o Senhor constitui essa hierarquia e estamos aqui para respeitar. Meninas, já entrem, já mudem essa mentalidade em nome de Jesus. Deixem com que o Senhor renove a mente de vocês e comecem a viver o que a palavra do Senhor diz.
Eu falo porque é muito difícil a gente que vem com uma mentalidade diferente mudar isso já dentro de um casamento. Eu sempre entendi a autoridade do meu pai dentro da minha casa. Mas muito cedo eu resolvi estudar, quero passar em alguma coisa, eu preciso, eu vou, eu sou independente. Mas a partir do momento que eu entro dentro de uma família, aí as coisas começam a se chocar. Algumas coisas começam a ficar meio pau a pau aqui. E para eu me submeter, é um processo, minha gente. Por isso que eu digo, meninas que não casaram ainda, já comecem a deixar o Espírito Santo de Deus tratar isso no coração de vocês. Para que vocês não precisem aprender da maneira mais difícil feito eu. Não que meu marido, no momento nenhum, não, é o Senhor. Me mostrava na palavra, baixa a bola, garota. Não esqueça da missão. E todas as vezes tá bom, Jesus. Humilhar. Entender. Aceitar. E obedecer. Então eu declaro em nome de Jesus. Nessa igreja existem jovens submissas ao Senhor primeiramente. E que farão seu papel com excelência dentro da família. Em nome de Jesus. Efésios 5:25 diz assim: Maridos, ame cada um a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a vida por ela. Em 1 Pedro 3,7 diz: da mesma forma, vocês maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que você, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Lembra? Lado a lado. A mesma graça que foi sobre a vida do meu esposo está sobre a minha vida. Trata-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Olha aí. É necessário um ato contínuo de sacrifício. A palavra do Senhor nos diz que maridos, ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O Senhor, Ele nos amou. Ele se entregou pelas nossas vidas. Ele morreu e ressuscitou. Mas Ele continua cuidando da sua igreja. Ele continua amando a sua igreja. Então, homens, nada pode mudar da mesma forma. É sacrifício contínuo. Todos os dias. E exercer a autoridade que o Senhor confiou na mão de vocês. Mulheres, não queiram tomar os papéis dos maridos. E maridos, não queiram ser as mulheres da casa. Em nome de Jesus. Cada um no seu papel. Amém? E aí vamos vivendo o que o Senhor nos confiou. E é interessante observar que todas as formas que eu me relaciono dentro de casa interferem diretamente no meu relacionamento com Deus. Olha no finalzinho desse versículo que lemos em 1 Pedro. Tratem da maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. O relacionamento com os nossos dentro da nossa casa interferem diretamente no nosso relacionamento com Deus. E isso é muito real. Então, uma família que anda debaixo da vontade do Senhor não tem orgulho. Amém? Uma família que anda debaixo da vontade do Senhor não tem orgulho. É uma família que conversa, é uma família que perdoa, é uma família que pede perdão, é uma família que ama. Amém? E essa é a nossa família. Lá em Colossenses 3, do versículo 13 ao 15, diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo, porém, estejam no amor, que é o vínculo da perfeição.
que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Amém. É o que o Senhor nos instrui. Perdoar. E quando eu falo isso, é em todas as esferas da família. Filhos perdoar pai, pai perdoar filho, marido perdoar esposa, esposa perdoar marido. É fácil, irmãos? Não. Mas é necessário. Porque se a gente não faz, nós fugimos do projeto do Senhor. E não é esse o desejo do Senhor para a nossa casa e para a nossa família. Então, quando necessário, nós precisamos ter conversas difíceis. Eita, como é difícil ter conversa difícil. Sabe aquilo que está no coração, que você quer falar, mas não fala? Que a pessoa pensa que já passou, mas você ainda continua lá. É necessário, pais, ter conversa difícil com os seus filhos. Filhos, é necessário vocês terem conversas difíceis com seus pais. Esposos, é necessário ter conversas difíceis com suas esposas. E esposas, é necessário ter conversas difíceis com seus esposos. Lá em casa a gente já dormiu a tarde uma vez que só. Porque parece que tem hora que não entra no consenso, né, irmão? A gente às vezes até quer se calar para parar. Mas tem hora que a gente diz assim: eu entendo seu ponto de vista, meu filho, mas concordo não. E aí a gente argumenta para lá, argumenta para cá, e tem hora que dá uma canseira de tentar continuar conversando, que a gente diz: vamos dormir em nome de Jesus e está tudo certo. Mas é necessário essas conversas difíceis no relacionamento, dentro da família. Sabe por quê, irmãos? A destruição de uma família, ela não acontece de uma hora para outra. Para um casamento terminar, ele não termina de hoje para amanhã do nada. Pode até acontecer, mas eu acredito que é 1 em 1 milhão. Sabe o que acontece nas famílias? Vai virando uma bola de neve. Vai acontecendo e a gente vai se calando, vai deixando, vai passando, e uma hora essa bola, buf. E o que acontece? Separação. Pais sem falar com os filhos, filhos sem falar com pais dentro de casa. Sabe o que acontece? É vivendo para se suportando, um no quarto, outro no outro. E essa não é a vontade do Senhor para as famílias. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz... A palavra do Senhor nos lembra que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E essa é a vontade também do Senhor para a nossa família. É que tenhamos uma família boa, uma família perfeita e uma família agradável ao Senhor. Então minha família vai ser perfeita? Não. O único perfeito é o Senhor. Mas a nossa família vai estar lutando todos os dias por excelência. A excelência é eu entregar o meu melhor como esposa. A excelência é o meu esposo entregar o melhor dele como esposo. A excelência é eu querer ser a melhor filha que meu pai pode ter. É excelência. E não confundam excelência com perfeição. E o Senhor nos dá uma grande oportunidade, gente, de servir exatamente as pessoas que Jesus nos chamou para amar e cuidar. Olha o poder disso. O Senhor, Ele te dá uma grande oportunidade de você servir e amar as pessoas que Jesus escolheu para você cuidar. A tua esposa é a pessoa que Jesus escolheu para você amar e cuidar. O teu esposo é a pessoa que Jesus escolheu para você amar e cuidar. Os teus filhos são as pessoas que Jesus escolheu para você. Venhamos e convenhamos que às vezes é a gente que escolhe, né? O nosso cônjuge. Agora faço feito pastor. Quem pegou suas manguinhas, chupa até o caroço, porque agora não tem mais volta. Foi você quem escolheu.
Mas não significa que a nossa família não vai andar debaixo da vontade do Senhor. Nós vamos viver o que o Senhor tem para a nossa família. Nós vamos cuidar genuinamente do que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós vamos fazer o nosso papel. Nós vamos ser excelentes naquilo que fazemos. Se hoje o Senhor está te dando a oportunidade de lavar uma roupa, lave com excelência. Marido, se hoje o Senhor está te dando a oportunidade de levar mantimento para casa, faça com excelência e alegria. Pois a tua família é um projeto divino do Senhor. A tua casa é um ministério constituído pelo Senhor. E não tenha dúvidas disso. Não acredite no que Satanás ele tem tentado dizer. Que família é um projeto falido. Está repreendido em nome de Jesus. A nossa família é um projeto divino de Jesus Cristo. Pois foi Ele quem constituiu, foi o Senhor Deus quem sonhou, foi o Senhor Deus quem formou, e nós cremos no que a palavra do Senhor diz. Nós não cremos nas circunstâncias, nós não cremos no que o mundo tem falado, nós não cremos no que os deputados têm falado, nós cremos no que o Senhor fala. E o Senhor diz que a nossa família é um projeto de Deus. Nós entendemos isso. Então, qual é o segredo para minha família? Ser um projeto do Senhor com excelência. Qual é o segredo? Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amo ao Senhor, eu vou ter prazer em fazer o que Ele tem me instruído. Se eu amo ao Senhor, eu vou ter prazer de servir ao meu esposo. Então, jovens, sabe qual é o segredo para vocês terem um futuro casamento bem-sucedido? Avaliem se é a pessoa que vocês querem casar. Ela ama ao Senhor acima de todas as coisas. Olha como isso é sério, gente. Essa pessoa, ela tem amado ao Senhor acima de você? Jovem, se for solteiro, corre dessa. Se você já está casado, vá orar para converter seu marido. A palavra do Senhor também nos instrui. Se entrou no relacionamento já não tinha entendimento, amém. Ainda tem chance para você. Mas se você está sendo instruído e ainda assim está fazendo escolhas erradas, você vai ter que arcar com as consequências. Eu louvo ao Senhor por me permitir viver um projeto divino dele aqui na terra. Salvação individual, amém? Amém. Mas o projeto do Senhor aqui na terra permanece o mesmo, amém?